Olá, Josi. Oi, boa tarde. E aí, Boa tudo tarde. bem? Bem, e com você? Tudo bem também. Então tá bom. Vamos aguardar aí, o pessoal tá entrando, né? Eu já vi o Pedrinho, já vi o Doni. É isso aí. Priscila também tá com a gente aí. O Anselmo também com a gente aqui. Sejam todos bem-vindos. E aí, Josi, como é que tá essa quarentena aí? Tá bem difícil, viu? A gente que é a pessoa ativa, né? Não para em casa, tá sempre trabalhando ou fazendo alguma atividade. Tá bem difícil. Mas estou em casa, né? Tô só indo ao supermercado quando necessário, farmácia e tal, mas demais estou aqui mesmo, dormindo cedo, assistindo as lives da turma aí, que está bem interessante, né? Então, é o que estou fazendo aí. É verdade, hoje foi prorrogada a quarentena aqui em São Paulo até dia 31 de maio, né? Eu não sei nem como vai ficar meu trabalho no Clube Ipanema também, deve se manifestar também por hora para saber os procedimentos, né? Que a parte esportiva a gente tá bem complicado, né? A gente vê o esporte não tem nenhuma perspectiva de volta, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer aí. E o nosso trabalho daí fica só na memória, por enquanto. É, bem complicado, né, Josi? Ó, mais gente entrando com a gente aí. Fabi Vivan, seja bem-vinda. Eloy, grande abraço. Eloy é o presidente do Panathlon Clube de Sorocaba. Cleiton, seja bem-vindo. Rick, Fubá, Silvana. Ah, Silvana entrou com a gente aí também, Ai, que Josi. legal. Oi, Sil. Oi, pessoal. É Boa isso tarde aí. para todos aí. Entrou para bater papo com a gente. Bom, então vamos começar, né, Josi? Bom, Vamos esse é um lá. projeto do Panathlon Internacional Distrito Brasil. Agradeço desde já o presidente do Panathlon Brasil, Pedro Roberto Pereira de Souza, pelo convite para estar mediando esse bate-papo aqui com a Josi. Fico muito honrado em poder conduzir essa primeira live do projeto Esta é a Minha Vida do Panathlon, tá? Primeira edição com a Josi. Na semana que vem, na quarta-feira, dia 13, nesse mesmo projeto, nós teremos o professor Nestor Soares Públio, que é uma referência na ginástica artística, tá? Então, me sinto muito honrado pelo convite, Pedro, muito obrigado. E falando rapidinho para vocês o que é o Panathlon. O Panathlon é um clube de serviço com finalidades éticas e culturais que se propõe em aprofundar, divulgar e defender os valores do desporto, entendido como instrumento de formação e de valorização da pessoa e como veículo de solidariedade entre os homens e os povos. Sua grande bandeira é o fair play, que é o jogo limpo, e procura atuar no resgate da memória esportiva de uma cidade, de uma nação. Seus pilares são a amizade, cultura, a ação e a ética. O Panathlon foi fundado em Veneza, na Itália, em 12 de junho de 1951, mas sua sede hoje fica em Rapallo, cidade próxima de Gênova. Hoje existem aproximadamente 250 clubes em 24 países. No Brasil, são 17 clubes, sendo dois fora do estado de São Paulo, que são Recife e Juiz de Fora, e os demais em São Paulo. E mais dois clubes a serem fundados, um na Baixada Santista, que vai englobar as cidades de Santos, Guarujá e São Vicente e Cubatão, e o Panathlon Clube de Jundiaí. Atuantes no Brasil, hoje nós temos Araçoiaba da Serra, Itapeva, Jaú, Praia Grande, Salto de Pirapora, que o nosso presidente Donizete está conosco aqui. Seja bem-vindo, Doni. Um prazer ter você conosco também. Taquaritinga, Votorantim, Juiz de Fora, Mococa, Piracicaba, Recife, Ribeirão Preto, Santo André, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, que nosso querido presidente Eloy está conosco também, e Taubaté. Gostaria de cumprimentar também o professor Dr. Renan Turini, que é o presidente do Panathlon Clube de Jaú, que está aqui com a gente também. Tá? Muito obrigado por estarem conosco. E apresentando nossa convidada da primeira edição do projeto Esta é a Minha Vida, estamos hoje com Josiane Grunewald Marangon,
que é campeã mundial interclubes de voleibol pela equipe do Leite Moça em 1994, tricampeã sul-americana de clubes, tricampeã da Superliga, hexacampeã paulista da divisão especial. Josi, seja muito bem-vinda, obrigado por estar conosco aqui no Panathlon e nos fale sobre como você começou no voleibol, sobre sua carreira, as competições que você participou, que você venceu, os seus títulos. É com você, Josi. Bom, valeu. Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite também do Pedrinho, do Eloy. Estão sempre aí participativos no Panathlon de Sorocaba, no qual eu faço parte com muito orgulho, já fazem 5 anos. Então, nossas reuniões maravilhosas sempre acontecendo geralmente nas terças-feiras, o encontro de amigos, encontro de ex-esportistas, técnicos, dirigentes, ex-dirigentes, ex-técnicos também. Então, é um convívio muito gostoso, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Respondendo a sua pergunta, eu sou uma atleta de voleibol, né, e fui, né, uma atleta de voleibol profissional por muitos anos. Eu iniciei minha carreira em 1988, profissionalmente um pouquinho mais, 84 e profissionalmente em 88, né, que foi quando eu já tinha 16 anos, me transferi para São Paulo e comecei na Pirelli de Santo André. E aí a carreira foi dando passos pequenos, grandes, e fui, de acordo com a evolução, eu fui indo para algumas equipes mais elaboradas e fui conquistando esses títulos. Josi, acho que travou aí o seu, espera só um minutinho. Josi, acho que está travado você. Josi, está travado aqui. Espera aí. Acho que a Josi caiu aqui a conexão. Vamos chamar ela de volta. Sejam bem-vindos também, Vlad, André Melo de Florianópolis. Grande abraço, André. Maísa também com a gente aqui, a esposa do Pedrinho. Seja bem-vinda. Vamos trazer a Josi de volta aqui. Oi, Josi. Oi, problemas tecnológicos, né? Desculpem aí. Tranquilo. Acho que é alguma coisa da conexão aqui. E como eu estava dizendo, a minha maior participação foi aqui em Sorocaba com as equipes da Nestlé, né? Nos anos de 93 até 95. Foram 3 temporadas que eu disputei aqui pela Nestlé. E a gente teve muito sucesso, muitos títulos. Foi a minha... participação, que eu diga, da minha melhor fase técnica e física foram nos anos aqui de Sorocaba. Eu encerrei minha carreira em 2001 na equipe do Flamengo, no Rio de Janeiro, e aí encerrei a carreira, sendo mais uma vez campeã da Superliga, e aí cuidei da minha vida particular, pessoal, outros projetos, né, outras continuidades aí. Mas eu tive bastante títulos mesmo e... com muita alegria, eu tenho as minhas medalhas guardadas e a minha história também sempre para contar. Muito bom, Josi. Josi, como você define o Panathlon e o que é para você ser panatleta? Quando eu recebi o convite do meu padrinho, que é o Pedrinho, eu não sabia do que se tratava, né? A gente não conhecia o Panathlon. E a partir do momento que eu entrei, eu fui muito bem recebida por todos. Realmente é uma família, família de esportistas e pessoas ligadas ao esporte, que tem esse amor, que levam essa bandeira do fair play, de jogos com amizade, né, com confraternização, com coleguismo, e tem sempre essa bandeira levantada aí. E eu tenho muito orgulho de sempre falar que sou uma panatleta, gosto muito de ir nos convívios, né, como eu já disse anteriormente, porque é muito legal. Você encontra as pessoas de diversas modalidades, até aquelas que você não tem muito afinidade,
mas aí você acaba conversando, trocando uma ideia, as pessoas também têm muitas histórias bonitas para contar, muitas histórias de sucesso, então a gente confraterniza com pessoas do futebol, do basquete, natação, né? Então é muito diversificado e é muito bacana. Eu me sinto muito feliz quando eu consigo ter a disponibilidade de ir nas reuniões e encontrar esse pessoal todo aqui de Sorocaba. Legal, Josi. A Silvana tá falando que não conhecia. Eu acho que em São Paulo tem um Panathlon que se reúne no Clube Espéria, não é isso, Pedrinho? Pode responder pra gente aqui na live? Johnny, seja bem-vindo. Johnny, presidente do Panathlon Clube de Piracicaba, o criador do Kimball. Seja muito bem-vindo, Johnny. Josi, seguindo aqui, quando você parou de jogar, quando você encerrou sua carreira como atleta, que rumo você seguiu na tua vida? Qual a sua ocupação hoje? Quando eu parei de jogar, eu dei um tempo do esporte, cuidei da minha vida particular, casei, tive filho, né, e acabei virando uma dona de casa por acho que uns 4, 5 anos, né, logo depois do meu encerramento no profissional. A partir daí eu vi a necessidade de estar envolvida de novo com o esporte, né, uma coisa que eu sempre gostei. O voleibol entrou na minha vida quando eu era muito nova, então eu fui levando sempre essa vida esportiva. Então eu senti necessidade de achar alguma coisa que eu me encaixasse de novo no vôlei. Aí eu acabei fazendo o curso do CREF e eu acabei indo para o Ipanema Clube, onde eu trabalho fazem 11 anos, que eu levo as crianças lá nas categorias de base, como uma escolinha, e também a recreação dos adultos à noite. E, havendo também a necessidade de ter mais uma ocupação, eu fiz os cursos de arbitragem, tanto da Liga de Sorocaba quanto da Federação Paulista de Voleibol. Então, hoje eu sou uma árbitra esportiva, né, do voleibol, já há 11 anos, né, que estou nessa área da arbitragem. Uma coisa que eu gosto muito também, e eu abracei com muito amor, tento fazer com o maior carinho, não só apito o voleibol indoor, quanto as outras modalidades do voleibol, que seriam o voleibol da terceira idade, o minobol, o voleibol de praia, o voleibol sentado, que são os que eu mais trabalho aí. E estou tocando a vida, né, sempre batalhando com a família, em busca sempre de novos projetos, novos objetivos. Gosto também de ir nas escolas, sou parceira aí de algumas escolas, fazendo trabalhos voluntários. Então essa é a Josiane, essa é a vida pós-profissionalismo. Isso aí. Josi, você falou que é árbitra do vôlei sentado, né? O vôlei sentado tem muitas histórias de superação, é uma modalidade totalmente diferente, é uma modalidade que está crescendo bastante, né? Inclusive é uma modalidade paralímpica. Você pode falar um pouquinho sobre a modalidade, algumas histórias da modalidade, Josi? O voleibol sentado é um voleibol só para deficientes, né? É um esporte paralímpico e que realmente está crescendo muito no nosso país. Tanto o feminino quanto o masculino tem equipes maravilhosas, né, com meninas dedicadas, meninos dedicados ao esporte. São guerreiros que lutam contra poucos patrocinadores, poucas equipes que tem no nosso país, mas estão sempre assim empenhados a fazer um bom trabalho, representar o nosso país da melhor maneira possível. Na última Paralimpíada Rio de 2016, o masculino ficou com a 4ª colocação e o feminino com a medalha de bronze, 3º colocado. Com muita honra, eu acho que elas galgaram um passo muito grande, né? Eu tive mais contato com o feminino de treinamento, que eu fiquei um tempo para conhecer a modalidade antes de virar árbitra. Isso foi muito importante para mim também, convivi com elas, soube como era o dia a dia. Então, para mim, depois, como árbitra, eu consegui compreender mais a modalidade, consegui compreender mais até a parte psicológica que envolve também o esporte. O vôlei sentado é um esporte de pessoas que tiveram algum tipo de problema físico, né? Então, elas são, às vezes, muito carentes e necessitam da gente estar junto, e é um prazer essa troca, né?
porque nós somos todos iguais. Essa troca ela é excelente, porque a gente ganha a energia dessas guerreiras todas e leva para a vida e transforma em novos projetos, em novos ideais, e até a sua filosofia de vida fica transformada quando a gente vê que na dificuldade as pessoas elas têm o sucesso, buscam o seu lugar. Então, eu fiquei muito contente de ter trabalhado com o voleibol sentado. É uma coisa que marcou muito na minha vida. Conheci a Gisele, que é uma amiga até hoje, que é a levantadora, e eu trago comigo, sempre comigo, a amizade dela e das outras meninas também. Então, eu espero que cresça sim a modalidade, que seja de muito sucesso e que dê mais alegrias ainda ao nosso país. Muito bom, Josi. Seja bem-vindo, Miguel. Miguel é árbitro também do vôlei sentado, chegou com a gente na live. Johnny, prometo que quando acabar essa história de pandemia, eu vou até Piracicaba jogar o kimball com você, tá? Vai para você me ensinar o kimball. Eu e Josi vamos, né, Josi? Vamos, topo tudo. Isso aí. Então, assim que passar a pandemia, eu e a Josi damos um pulo aí qualquer dia para conhecer o kimball, tá, Johnny? Abraço. Bem-vindo, Danilo. Bem-vindo, Dado. Josi, talvez uma das finais que foram mais marcantes na história do voleibol foi a final entre Flamengo e Vasco, que você jogando pelo Flamengo, além de ter sido considerada a melhor líbero daquela Superliga, você ainda foi campeã. O que você pode nos dizer sobre essa final entre Flamengo e Vasco? O Flamengo e Vasco, duas torcidas de futebol, né, vindas do futebol, é uma rivalidade muito grande no Rio de Janeiro, né, então a gente, no começo, não estava acostumado, eles acompanhavam os jogos, torciam de maneira até diferente, mas foi uma final fantástica, né, foi a Superliga de 2000-2001, que foi decidida em 4 partidas, né? Acabou que o Flamengo venceu 3, era melhor de 5, então o Flamengo venceu 3 e perdeu 1, e foi maravilhoso. O quarto jogo foi 3-2, nem sei, 20-18, acho que o quinto set, né? Numa emoção muito grande. E hoje em dia eu tenho noção, vendo os vídeos do jogo, a quantidade de pessoas e torcedores que acompanharam esse jogo. Porque quando você está ali envolvido no jogo, você acaba não vendo muita coisa, né? Você está ali tão focado, concentrado para fazer o seu melhor, de ajudar a equipe de alguma maneira, que você quase não vê essa estrutura externa toda. Então, hoje, vendo, eu tenho uma noção bem maior do que foi. Mas realmente foi maravilhoso, o Maracanãzinho estava lotado, qualquer uma das equipes poderia ter levado aquele título, porque eram 2 equipes muito boas, estavam em um nível técnico muito igual, então só brilhantou mais ainda essa final dessa Superliga aí. Foi emocionante, assim, o Flamengo é uma coisa de coração, assim, os flamenguistas, eles têm um amor, assim, absurdo, né? A gente aprendeu a cantar o hino, teve que vestir a camisa mesmo, assim, do clube, né? Então, foi uma coisa diferente, porque o voleibol quase nunca tem um clube de esporte de futebol envolvido, né? Então, foi muito, muito legal, foi uma experiência muito bacana. E ter ganhado também melhor líbero foi muito emocionante, porque a gente coroa um trabalho, né, que treina, né, se desgasta, deixa a família, deixa viagem, deixa outros projetos pessoais em prol do esporte. E quando você recebe um prêmio individual, é sinal que isso tudo valeu a pena. Então eu fico muito grata ao que o esporte me deu e ao que eu pude dar ao esporte também. Muito bom, Josi. Sejam bem-vindos aí, Vanilda, Rômulo, Freire, sejam muito bem-vindos à nossa live, falando sobre a história da vida da Josi, no projeto Esta é Minha Vida, do Panatlon Internacional Distrito Brasil. Josi, você dividiu a quadra com muitas estrelas do voleibol do Brasil e do mundo. Você poderia falar para todos o que foi dividir a quadra com essas meninas e falar com quem você jogou tanto, com quem você dividiu a quadra de voleibol? É o que você falou, teve muitas
atletas de muito renome, atletas de seleção brasileira, atletas estrangeiras maravilhosas. Eu tive a oportunidade de jogar com MVP olímpico, que foi o caso da Paula Weishoff no primeiro ano da Nestlé. A Karen Kemner também era outra americana que tinha uma expressão muito grande nos Estados Unidos. Aliás, a Nestlé trouxe muitas americanas, né? Depois vieram a Tara Cross e a Danielle Scott, a Kim Oden. Então, teve sempre uma cultura de trazer as americanas, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender com todas elas, porque o voleibol vem de uma outra escola e a gente só faz somar na nossa vida, né? Elas acrescentam muito no nossa maneira de jogar, porque elas têm um outro perfil, né, de jogar, né? Às vezes até outra personalidade. Então, a gente troca essas informações, isso é muito legal. Eu joguei com a Cristina Pirvi também, a romena, no Minas, que foi de uma excelência, né, que foi, acho que a estrangeira mais completa que eu joguei junto, né? Então, essas foram as estrangeiras. Falando de atletas nacionais, né, não posso deixar de citar a Ana Moser, que foi a atleta mais renomada na minha geração, que foi a atleta mais completa em termos de potência, força, decisão, liderança. Então, a Ana Moser foi sensacional ter jogado com ela. E aí teve mais, a Fernanda Venturini, que foi considerada uma das levantadoras do último século, né? Uma das melhores do mundo. E teve muitas outras, né? Que eu tive o prazer, joguei com a Fofão também, então tive o prazer de dividir a quadra com todas essas celebridades nacionais aí e internacionais também. Foi maravilhoso. Eu acho que sobra amizade hoje, né? Sobra o perfil que elas passaram pra gente, sobra toda essa amizade que foi cultivada lá atrás. Legal, Josi. Josi, o que foi para você fazer parte do projeto Nestlé? Leite Moça, Nestlé Moça, Leites Nestlé. Como era a estrutura dessa equipe e como foi para você pertencer a tudo isso? Seja bem-vindo também nosso amigo João Batista Cravo da Costa Rocha, chegando aqui com a gente, grande fã da Josi. Danilo também está aí com a gente, ó, bacana. Danilo também de Jundiaí. Isso, do professor sentado, de vôlei, né? sentado também agora, olha que legal, bacana, né? Acabamos de falar sobre o sentado, um professor do sentado aí. Bom, ter participado dos projetos da Nestlé foi incrível para mim, porque o voleibol é um esporte amador, mas a Nestlé trouxe um profissionalismo que nenhum outro clube conseguiu trazer. Então, a gente tinha bons uniformes, a gente tinha boas estruturas, a gente tinha ótimos dirigentes, a gente tinha ótima comissão técnica, tudo era de excelência, né? Não nos faltava nada. Isso nos proporcionou ter a qualidade que foi as equipes, né? Que todo mundo conseguia render o seu máximo, porque nada tinha de atrapalhar, né? Nada, o salário era em dia, o apartamento era maravilhoso, a musculação, todos os aparelhos em ordem, todos os profissionais envolvidos de excelente qualidade, e isso faz muita diferença, né? Eu acho que só foi vitorioso assim porque deu essa estrutura para a gente. E eu só tenho a agradecer, né, de ter jogado 5 anos. Eu joguei 3 anos aqui em Sorocaba e mais 2 em Jundiaí no projeto da Nestlé. Esse projeto ele foi 4 anos em Sorocaba e 2 em Jundiaí. Um desses anos aqui de Sorocaba, eu joguei no BCN Osasco, porque teve o ranking, né, na época, e tinha uma somatória de pontos as atletas, a equipe não podia ter mais pontos do que a CBV ordenava. E eu já estava destoando, acabei tendo que me transferir para outra equipe, né, na época. Mas foi muito, muito, muito lindo. Eu acho assim, o apoio também, o Clube Atlético Sorocaba nos dava o apoio, né, que precisava, e João Caracante na época, muito bacana, muito humano, né? Eu acho que isso também formou a família Nestlé, né? Hoje a gente, olhando para trás, a gente vê que
a gente formou uma família, que ela apenas mora longe agora, mas a gente se gosta muito, se respeita muito, e é o que importou. E eu acho que o esporte é isso, né? O esporte é, além de você ter as conquistas dos títulos, você conseguir, junto com isso, ter essa parte externa, ser saudável, ser gostosa do convívio, acho que é o melhor do esporte. Você faz aquilo por prazer, né? Você não está ali por dinheiro ou por obrigação. Você está ali porque você gosta de estar, gosta de pertencer àquelas equipes. Então, eu tenho como resumo da Nestlé isso para mim. Legal, Josi. Seja bem-vinda, Silvia Bassi aqui com a gente, esposa do Cláudio Bassi. Grande Silvia, grande pessoa. Elaine aqui com a gente, de Peró também. Seja bem-vinda, Elaine. Silvano, o Pedrinho está respondendo aqui, o Caracante está em São Paulo, tá? Josi, falando de títulos e competições, o que foi para você o Mundial Interclubes de 94, que vocês foram campeãs? O título talvez mais importante da Nestlé, né? E o primeiro título mundial de vôlei. Isso, de você e de muitas jogadoras. Seu e de muitas jogadoras. Foi assim, um campeonato que a gente, quando entrou, pelo menos, eu não tinha a dimensão do que seria, né? Eu tinha disputado o mundial, alguns mundiais pela seleção brasileira, né, nas categorias de base, mas eu não tinha noção que seria um mundial de clubes, né? Porque os clubes são bem diferentes do que mundiais de seleção. Seleção você pega as excelências, né, do país e representa aquele país. Nos clubes é bem diferente, né? Porque você pode ter outras, até estrangeiras, né, que não sejam daquele país e compõem aquelas equipes. Então, a nossa final foi contra o Parmalat Matera, que inclusive tinha brasileira que jogava, né, um time italiano que jogava a Vera, jogava a Kiba Fibs também, que era uma atacante maravilhosa na época. E foi assim, mágico, né, porque a nossa equipe era muito boa, né, muito coesa, com a vinda da Ida também, completou mais uma deficiência que faltava. Então jogava com maestria, né? Uma ajudando a outra, e quem entrava para ajudar do banco ajudava muito, né, nas deficiências, que na época não tinha líbero, então havia uma rotatividade principalmente no fundo de quadra. Então eu tive o prazer de estar nessa equipe de 94, né? O Mundial foi lá em Osasco, e nós sagramos campeãs com muito orgulho. Acho que perdemos pouquíssimos sets, né? O nosso maior rival, acho que talvez foi na semifinal, que foi o BCN aqui, Osasco, que também era do Brasil, e a final daí com o Parmalat Matera. Mas vendo o vídeo hoje, a partida até foi tranquila, porque a gente impôs um ritmo tão forte, que não deixou nem elas jogarem, né? Então foi uma conquista maravilhosa. Eu tenho muitos bons momentos lembrados assim que não vou esquecer, não. Foi muito legal mesmo. É a minha maior conquista, né? Em termos de conquista pessoal, é a minha maior conquista, esse Mundial de Clubes de 94. Legal, Josi. Josi, a Marisa também aqui com a gente. Seja bem-vinda, Marisa. Você acha que você conquistou tudo que você sonhou como atleta? E hoje, na nova função, na função de árbitro, qual o seu objetivo? Onde você pretende chegar? Eu fico muito satisfeita com a carreira que eu tive. Lógico, eu poderia ter tido a oportunidade, talvez, de uma seleção brasileira adulta, que eu fiquei pouco tempo, talvez se tivesse tido um pouco mais de tempo, né, para poder mostrar, mas tudo foi correto. Eu acho que eu consegui conquistar muitos títulos, estive em equipes boas, tenho consciência das minhas limitações, né, então também isso me ajuda a ser muito bem resolvida, né, então eu não tenho problema com frustração, com nada, eu não tenho mágoa com ninguém também. Eu acho que sou muito bem resolvida nesse assunto, né? E
E assim, o que eu almejo hoje, eu galgo um passo a cada dia, né? É um aprendizado a cada dia, estou sempre estudando. Na parte da arbitragem eu me dedico bastante, procuro estar sempre atualizada com as regras, com os protocolos, com os guias, né? Com tudo que sai de novo. Procuro estar sempre tirando algumas dúvidas quando eu as tenho. Então, eu procuro evoluir, né? Onde eu quero chegar em termos de categoria, isso só o futuro vai dizer mesmo, né? Porque por causa da minha idade, eu já não sou mais tão jovem, então eu sei também que tem essa limitação. Então eu vou galgando passo a passo. Se Deus quiser, eu já tive o sonho, né, de ter bandeirado a Superliga, que foi de muita emoção para mim, porque um campeonato que eu joguei 13 vezes e depois estar ali do lado de fora, bandeirando, foi bem legal, né? Foi uma emoção diferente, né, do que você estar ali como atleta. E quem sabe um dia eu posso estar já galgando talvez uma arbitragem, né, mas sem muitas esperanças. Eu fico tranquila. Se me surgir a oportunidade, eu vou agarrá-la com todas as forças, mas não é uma coisa que eu busco e se não acontecer, eu ficarei frustrada ou triste. Não, acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo e eu estou aí, dedicada. Não puxo o tapete de ninguém, não prejudico ninguém, então eu tento fazer o meu trabalho. Porque eu penso assim, ó, que o meu sucesso não depende do seu fracasso. Eu quero que a gente, como equipe, nós tenhamos sucesso, que aí todos iremos evoluir. Então é o meu pensamento, é o meu trabalho, é como eu lido com o meu dia a dia. Legal, Josi. Seja bem-vindo, nosso amigo Rodolfo do Panathlon de Buenos Aires. Seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco. Agradeço também a presença do Jorge, que entrou aqui com a gente, da Renata, e nosso querido Nestor Soares Públio, que será o entrevistado deste quadro na próxima quarta-feira, dia 13/4. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Josi Rômulo pergunta para você aqui na live, pensando em reestruturação, como você vê o retorno do voleibol após essa pandemia? Então, está complicado para o esporte, né? Principalmente o esporte coletivo, né? Que temos contatos muito próximos, né? As jogadas, digo, no voleibol, que são muito próximas, principalmente alguém vai atacar, alguém vai bloquear, então esses fluidos todos estão muito, muito perto. Então, eu fico muito preocupada com esse retorno, porque eu acho que algumas pessoas vão temer muito ainda esse retorno, né? Principalmente na parte de recreação, que não é uma coisa profissional. Acho que vai ter uma mudança muito drástica no número de pessoas que vão praticar, principalmente por hora, principalmente esse ano. E eu espero que lá por agosto, setembro, a gente já esteja conseguindo, os esportes profissionais já estejam conseguindo adequar as suas equipes para treinamentos e possam voltar a competir. Mas a previsão não é certa, né? Porque a gente não sabe o que a saúde vai nos trazer, infelizmente, o que esse vírus vai nos proporcionar de ruim ainda. Então, eu acredito que com uma vacina isso tudo estaria resolvido, mas infelizmente isso tudo também demora, que a gente sabe que esses protocolos têm que ser muito bem feitos, né? Porque estamos lidando com vidas humanas. Mas eu espero sim, tenho a esperança e a fé que agosto, setembro a gente consiga retornar às atividades esportivas. A Silvana está falando aqui que vocês aprenderam muito na vida esportiva, né, Josi? O importante de todo esse projeto Nestlé é nós vermos que, assim, além de terem sido grandes jogadoras, trazido muitos títulos, todas estão bem encaminhadas na vida, né, Josi? Todas com uma profissão, algumas na área do voleibol, outras não, mas todas bem-sucedidas. Aí outras na política, né? Muitas entrando na política, felizmente, para brigar pelo nosso esporte. A Leila hoje no Senado, fazendo um trabalho fantástico junto com a Ricarda, né? Brigando sempre pelo nosso esporte. É muito legal isso. Josi, falando de um dos pilares do Panathlon, que é o Fair Play,
Fala pra gente do fair play no voleibol. Você acha que existe mais fair play no voleibol do que nos outros esportes? Que existe bastante fair play, que precisa de mais fair play no nosso esporte? Eu acho que precisa de mais fair play no nosso esporte, porque, como diz o nosso professor Dalmir, a cada bola o atleta vai lá para reclamar. Então, eu acho que teremos que mudar essa cultura. O nosso fair play precisa ser melhorado. Por quê? Porque o árbitro, ele vai errar também. E a pessoa precisa ter a consciência que ele não está errando para prejudicar ninguém, né? E aí o atleta também não se acusa, né? Então ele não ajuda o árbitro a acertar, né? Então essa troca teria que ser bilateral, né? Tanto o árbitro tentar não errar, lógico, mas o atleta também conseguir, na sua nobreza, né? Se acusar num toque de bola, que tocou às vezes no bloqueio e não se acusa, e aí depois reclama, na sequência vai lá e reclama de uma bola que possivelmente o árbitro tem errado, mas também não partiu de si a iniciativa de ser honesto. Então nós temos que aumentar essa cultura do fair play sim no nosso esporte. Não adianta esperar, né, o desafio ou o challenger para poder verificar. Era muito demais honradez a pessoa já se acusar antes de se verificar num vídeo que realmente aconteceu a falta, o toque, né? Mas, não sei, vamos ter que fazer uma mudança, né? Tanto da parte dos árbitros, quanto da parte dos atletas e da parte dos técnicos, para que isso aconteça também. Isso aí. Cumprimentar também o Índio que está aqui com a gente, a Wanda Dyer, a Laíse, o Wilsinho, que é delegado da CBV também, na Super League da Federação. Grande abraço, Wilsinho. É um prazer ter você conosco. Só lembrando vocês, no dia 15 de maio, às 16 horas, nesse Instagram do Panathlon Brasil, nós teremos a Caravana do Saber com o professor Rodolfo Buenaventura, com o tema Esporte na Idade Escolar. A mediadora será a Aide Ness, tá? Seguindo aqui, Josi, qual o conselho que você dá para as atletas que estão começando no esporte e o que você acha que precisa ser feito no país para incentivar o voleibol de base? Para quem está começando, né, a meninada aí, pequenininho, que tem vontade de jogar, que gosta de alguma modalidade, não só o voleibol, como qualquer outra modalidade, o segredo é a dedicação, né? Treinar, se dedicar, chegar no horário, respeitar o técnico, ouvir o seu técnico, ouvir os mais experientes, os que são um pouco mais velhos. Eu acho que esse é o caminho, né? A partir do momento que você talvez até nem tenha o dom, mas você abrace todas essas qualidades, você consegue ter um êxito. Eu acho que você consegue ser feliz naquilo que você se propôs e ter o sucesso que gostaria. Então é muita dedicação mesmo. Criançada aí, largar um pouco o celular, se empenhar um pouquinho mais, né? Eu acho que seria isso o ideal. O esporte escolar, né? Ser melhorado também, eu acho que seria um caminho, né? Já que você perguntou aí o que eu penso que poderia melhorar, o esporte escolar poderia sim ser melhorado, né? Eu acredito muito no esporte universitário também, ele poderia ser melhor estruturado no nosso país, né? Dando oportunidade para os jovens, além da faculdade, né? De fazer a sua carreira aí, estudar a sua carreira, também praticar uma modalidade. Eu acho que o esporte universitário também precisava ser melhorado. E, óbvio, o esporte profissional, ele depende de dinheiro, né? De patrocinadores, de pessoas que investam nos projetos. Óbvio que o nosso país, né, nós sabemos que já vinha com dificuldades, já vem com dificuldades há alguns anos, e agora, mais ainda com esse advento da pandemia, a gente sabe que o esporte profissional vai sofrer um pouco. A gente vê no voleibol masculino, mais no masculino, equipes abandonando, né, os projetos e não conseguindo mais arcar com os compromissos e participar de competições
nacionais importantes. Então, infelizmente, é o reflexo da situação econômica do nosso país, que não está nada fácil, e então tenhamos que ter um pouco de paciência, né, para poder esperar essa melhora, e com esperança a gente fazer crescer. Eu acho que um ajudando o outro, né, empresas parceiras, né, várias empresas parceiras, a gente consegue alavancar e consegue deixar o voleibol no topo que é, né? Que a gente tem uma excelência no voleibol, tanto feminino quanto masculino, e a gente conseguir deixar ele sempre no topo, né, em competições internacionais, faz com que o esporte nacional aqui cresça também. Gigi, você está atrasada. A Gi entrou aqui com a gente. Nós já falamos do vôlei sentado no começo, então você está atrasada. Ela está perguntando se algum dia... depois você assiste que vai ficar salvo e vai para o YouTube também, tá? Mas seja bem-vinda, Gigi. A Gi está perguntando se um dia você vai fazer parte da comissão técnica de vôlei sentado. O Clóvis chegou aqui também com a gente. Um abraço, Clóvis, obrigado por estar com a gente. O Pan Vôlei também. Gente, quem entrou ainda não falei, manda um tchauzinho que a gente dá um alô para vocês, tá? Josi, você pode fazer uma comparação do voleibol da sua época com o nosso voleibol de hoje? Daniel chegando aqui também, Daniel Polidoro, grande técnico de voleibol nível 4. Grande abraço, Daniel, obrigado por estar com a gente. Uma pessoa nota 10 também. É verdade. Com você, Josi. Tem muita gente bacana aí, eu agradeço também as suas participações aí, muito obrigada mesmo. Primeiro eu vou responder a Gi, né? Senão ela vai ficar brava comigo. Eu tenho sim vontade de fazer parte de uma comissão técnica paralímpica, né? Eu gosto muito da ideia, né? Mas eu precisarei de oportunidades, então, quem sabe, um dia. E qual que era a outra pergunta mesmo? Depois o comparativo, né? Um comparativo do voleibol da sua época com o de hoje. Isso. Então, assim, antigamente, que antigamente, tô velha mesmo. Não, o voleibol era diferente, né? A gente tinha mais jogadas, mais cruzamentos, mais jogadas de efeito. Hoje em dia o voleibol é mais força, né? Ele é mais altura de ataque, altura de bloqueio, né? É um voleibol mais de força, um voleibol mais diferenciado. Não que não tenha velocidade, porque tem que jogar com velocidade. Acho que ambos jogavam com velocidade. O Brasil sempre teve essa característica, né, de ser jogadoras diferentes tecnicamente, por isso acho que fez o diferencial já em tantas competições internacionais. São jogadoras com diversidades técnicas e táticas, até individuais. Então, eu acho que era o nosso diferencial. A única diferença que eu vejo é isso. Jogadoras mais altas hoje, né? Bem mais altas do que na minha época. Jogadoras que nem... Eu era central, 1,82 m. Hoje as centrais têm em média 1,90 m. Né? Então, você vê já por aí a característica física, né? Que mudou bastante. Né? É um dos diferenciais principais, acho que é esse. E de resto, o voleibol é jogado, né? O melhor 6 é que ganha, né? Não adianta você ser forte, rápido e veloz se o conjunto da obra não for coeso, né? Então, o volume de jogo tem que estar ali em dia, todos participando da melhor maneira, né? Dando opção para o levantador, dando opção para o jogo em si. Então, eu diferencio só na parte física mesmo, que eu acho que essa é a mais notória. Isso aí. Josi, você pagou um pirulito para cada um aqui? Todo mundo puxando o seu saco, a Gigi, Fabiana, Danilo, Miguel, Laís, todo mundo falando que te ama, que adora trabalhar com você. Parceirada. Isso aí, obrigada, gente. Isso aí, Guilherme também chegando aqui com a gente, seja bem-vindo. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para a Josi, pode enviar, tá? Josi, falando de uma outra modalidade, que você também é uma ótima árbitra, falando do minobol, que é o vôlei da terceira idade, a terceira idade que está completamente isolada, pelo menos devia estar, né? Nesse período de quarentena. Fala um pouquinho para a gente da modalidade, da importância dessa modalidade para os idosos e para a qualidade de vida, né?
Infelizmente vai ser a modalidade que eu acho que vai ser a última a retornar, né? Os nossos idosos aí, grupos de risco, né? Infelizmente para eles, porque eu percebo que o Minobol não é só jogar. Eles têm uma parte externa, uma confraternização, uma amizade que supera até a parte esportiva, né? Que muitos viúvos ou que têm outras funções de cuidar de neto, de repente vê ali na modalidade a descontração, encontrar os amigos, tomar aquele café da manhã antes das etapas. Isso é muito importante para eles, né? Eu acho que essa parte eu fico com muito dó mesmo de a gente não poder, né, participar mais com eles agora por um período, acho que até maior do que as outras categorias aí. Infelizmente, os nossos idosos têm que ser preservados, né? Eu tenho pai e mãe com mais de 80 anos, estou preservando eles em casa. O meu pai é um atleta, né, de Minobol e a gente tem conversado bastante, né, para evitar qualquer tipo de outra doença que seja, porque não estão fazendo as atividades rotineiras, mas eles estão muito conscientes. E eu acho que assim, todos os idosos que eu vejo, né, nos grupos, eles estão muito à vontade de retornar, né? É por essa falta mesmo que faz o ser humano com o outro ser humano. Essa garra de estar ali jogando, mas ao mesmo tempo tem gente que vai só para participar mesmo, só para estar em grupo, para ter um amigo, para ter com quem conversar. Então, mas nós vamos preservar eles sim, né? Porque eles merecem viver bastante, viver com saúde. É uma modalidade apaixonante, né? Para quem não conhece, é uma modalidade que é praticada por pessoas acima de 50 anos, né? A nível estadual acima de 60 anos, né? Categoria 60 e 70. E são modalidade que segura a bola, né? Um voleibol adaptado, diferenciado do indoor, com menos impacto, com poucos saltos. Então, é uma modalidade que os idosos se adaptaram muito e gostam muito de jogar. Tem idosos aí, principalmente no masculino, que eles têm sangue nos olhos, né? Para fazer bons jogos, a rivalidade entre os atacantes mais altos. Então, isso é muito saudável, porque eles estão levando a vida com muita alegria, né? Com os amigos, com uma competição saudável, que é o Minobol. E é uma pena que nós vamos ter que esperar um pouquinho aí. Isso aí, Josi. Josi, agradecer a presença do Tchuga aqui também, Marcelo Lemos. Tchuga, se você já tiver 50, já pode jogar sim. A Silvana está perguntando se tem Minobol em Santos. Tem, a Sandra é a presidente do clube lá, depois se quiser eu te passo o telefone. Passei uma madrugada tentando convencer a Silvana a jogar Minobol, Josi. Tá lá. Logo ela tá lá. A Josi já tem disputa de várias equipes aqui da região. Ela tá com 47, mais 3 ela já pode jogar. Já estão negociando o passe dela. Danilo, grande abraço para você. É um prazer te conhecer também. Te vi como jogador, hoje como um profissional de educação física, como um técnico do vôlei sentado. Muito bom ver tua evolução. Um grande abraço, tá? Gi, estão subindo pela parede com certeza. Imagina, super ativos e dinâmicos, agora ter que ficar parado, né? Não, Laís, não fico com ciúme, não. A Josi é sempre amada por todas mesmo. Um dia, quem sabe, a gente vai trabalhar nos regionais juntos também, Laís. Eu, você e Josi. Olha que trio. Boa. Isso aí. Josi, a Fabi Vivan tá te perguntando se você se arrepende de alguma decisão que você tomou na época que você jogava. Não é arrependimento. Talvez, assim, eu tive um ano muito, muito bom no Minas, né? Que foi a temporada 99-2000. Eu tive muito sucesso até com o próprio grupo, assim, em termos de convivência. Foi muito gostoso, muito harmonioso. Aí a gente foi vice-campeão da Superliga. E, assim, eu tive aí a proposta de ir para o Flamengo no ano seguinte, né? E não é um arrependimento. Eu acho que, assim, eu encerrei um ciclo que talvez não precisasse ser encerrado, né? Eu fui para o Flamengo, fomos campeãs, ok, né? Mas não é um arrependimento, mas é uma coisa que talvez eu teria feito diferente. Eu talvez não teria
saído do Minas como eu saí, né? Em termos de que eu tinha jogado bem, né? Estava super adaptada a Minas Gerais, então... Mas são coisas, são caminhos que a gente escolhe, né? Que nos levam também a outras opções, né? Também fui muito feliz lá no Flamengo, no Rio, foi ótimo também, mas talvez assim, eu teria feito diferente. Mas também está tudo bem, não tem problema. Josi, a Cíntia também chegou aqui com a gente, disse que achou que era às 17, tá atrasada. Tudo pagando multa aí de atraso. Então, brincadeira, né? E o Eloy tá te perguntando aqui, pedindo para você falar um pouco dos técnicos com quem você jogou. Eu joguei com muitos técnicos maravilhosos, né? O meu formador inicial foi o Sérgio Negrão. Eu comecei lá na Pirelli, em Santo André, com 15 para 16 anos. O Sérgio era o técnico, né? Juntamente com o Lorival Feitosa, que eram os técnicos, a comissão técnica daquele ano. E eu cheguei do Mato Grosso do Sul sem saber nada de técnica. Eu era apenas alta. E eles foram com paciência, me formando, e eu tive respondendo também, né, com a minha dedicação. Eu acho que isso foi muito legal, né? O técnico é a ferramenta para o atleta, né? Ele te passa todos os exercícios, te passa todas as dicas, mas o atleta tem que absorver tudo isso para ter um sucesso. Não adianta só um bom técnico se você não é receptivo, né? Bom, depois do Sérgio, daí eu passei com o Antônio Rizola em Ribeirão Preto, que também é um excelente técnico, formador de base também, muito bom técnico. Passei com o Kaká Bizoc em Osasco, foi uma temporada só. William Carvalho também, uma temporada só lá em Minas. Tive a oportunidade de trabalhar com o Bernardinho na seleção brasileira e com o Zé Roberto também na seleção brasileira de base. Então foram os técnicos formadores, né? Não esquecendo do Luiz Omar também, que foi meu técnico no Flamengo, né? E também teve uma participação muito grande na Nestlé, nos anos da Nestlé, como auxiliar técnico. E parceirão nosso, né, que fazia ponte aí com o técnico sempre da equipe, porque a gente às vezes tem no preparador físico, no auxiliar técnico, aquela pessoa que você desabafa, alguma deficiência e tal, para ele poder fazer essa ponte com o técnico. Então, o Luiz Omar, eu não posso deixar de citar também como um grande técnico aí na minha vida, né, de formação também, de muita iniciativa, de muita disposição sempre para trabalhar. Então, essas foram as pessoas aí que passaram pela minha vida. E depois teve aqui o José Renato Salia, que também foi um técnico que eu aprendi muito aqui em Sorocaba, técnico da prefeitura, que fez um trabalho muito bom nas equipes da época aqui de Sorocaba. Depois que eu já não era mais profissional, eu acompanhei muito o trabalho dele, gostava muito da maneira com que ele lidava com as meninas, fez muita formação de atletas, né? E também trabalhei com o Marcão, né, da ACM, em alguns regionais que eu joguei aí, Clóvis Granado também, um regional que eu joguei. Então foram pessoas importantes na minha vida, todas me acrescentaram. Às vezes foi uma competição só, mas me acrescentou na minha personalidade, na minha maneira de agir. Pessoas importantes que fazem a formação do cidadão, né? Não só a formação da pessoa atleta, né? Nos acrescentam na parte de cidadã, de pessoa, né? Como a gente pode se comportar. Então, eu acho muito, muito válido. Essas pessoas todas, sou muito grata a elas todas. José Inês chegou aqui com a gente também, da Secretaria Panatleta. Grande beijo, Inês. Saudade de bater papo, tomar café na delegacia com você e com a Solange. E a parceira lá dos convívios. Isso aí, dos nossos convívios, da parmegiana do Tropical, né? Que saudade daquela parmegiana, não? Pelo amor. Volta logo, tem Pedrinho. Tem que voltar logo. Pedrinho, acho que a gente tem que fazer um convívio online e você mandar entregar uma parmegiana na casa de cada um. A gente vai comendo e conversando. O que você acha? Eu Fica a concordo. sugestão.
A Gi tá falando que tem que ter uma live com você todo dia. Não, Gi, não aguento, pelo amor de Deus. Ô, louco, ô, Uma louco. por mês só. Que é nada. A Josi é parceirona, assim, seria um prazer. Eu ia falar, o Douglas é um amigo que eu tenho há muitos anos, né? Um parceiro que a gente tem, que eu trabalho na Liga de Sorocaba já desde 2009, né? Meu chefe, e no qual eu sou muito grata também, porque todos os ensinamentos primários que eu tive na arbitragem foi ele que me deu. Então, eu sou muito grata. Se hoje eu estou evoluindo na arbitragem, eu devo ao Douglas, porque ele teve a paciência de me ensinar, de dar os toques, de melhorar a minha condição até técnica, né? De me tirar as dúvidas sempre que eu tenho de alguma regra. Então, eu sou muito grata ao Douglas, que está sempre aí parceiro. Então, estamos juntos. Se tiver uma live por mês, nós vamos fazer. Imagina, Josi, a gratidão é toda minha de ver onde você chegou e vai chegar, né? E tudo isso é devido ao seu profissionalismo, à sua dedicação, e você sabe muito bem disso, né? Que só depende de você e você tá galgando essa sua linda carreira na arbitragem também. Josi, infelizmente está acabando, nós temos só 3 minutos aí, então a última pergunta para você, já peço que você responda e faça suas considerações finais. Josi, você parou de jogar muito cedo. Eu acredito que até uns 10 anos depois você ainda estaria jogando em alto nível uma Superliga. Por que você parou tão cedo, né? Sendo que você ainda tinha tanto para dar para a gente nas quadras como atleta? Eu acho que foi uma escolha mesmo, né? Eu tive no meu último ano muitas contusões, principalmente hérnias de disco, joelho, né? Então isso vai levando o atleta a repensar também porque a carga de treinamento ela é muito grande, né? Então, isso leva o atleta a pensar o que vai fazer. E eu acho que parei na hora certa, talvez pudesse ter jogado alguns anos mais, mas acabou que foi decidido assim e não me arrependo, eu acho que foi bem resolvido, né? Não foi uma coisa, podia ter jogado, não. Porque logo depois que eu parei, eu engravidei do meu filho Henrique. Então, essa vida de maternidade e atleta, eu acho que eu não conseguiria levar, né? Então, eu optei por abandonar mesmo o profissionalismo. E aí me realizei em outras coisas, né? Como ser mãe, né? Mãe de família. Então, me realizei em outras partes logo após ter deixado de jogar no profissional. Mas, sei lá, talvez pudesse, é o que você falou, pudesse ter jogado mais 5, 10 anos e teria até mais histórias ainda para contar, né? Mas eu parei na hora certa, acho que foi tudo bem. E eu agradeço, né? Todas essas pessoas maravilhosas aí que acompanharam. Nossa, falar que eu amo Buenos Aires, amo de paixão, uma cidade que eu voltaria lá, eu já fui lá um monte de vezes e iria de novo, porque eu adoro passear, maravilhoso, que eu sei que tem o senhor aí de Buenos Aires. E um beijo para todo mundo que acompanhou, muito obrigada, valeu mesmo. Eu sou eu, né? E estou sempre disponível para quem precisar me contactar para alguma coisa, sou sempre parceira, estou sempre tentando ajudar de alguma maneira. Quando eu tenho disponibilidade, eu estou aí, estou junto e agradeço. Só gratidão mesmo. Isso aí, Josi. Josi, muito obrigado por ter aceito o convite do Panathlon Brasil. Pedrinho, muito obrigado por nos convidar para fazer essa primeira live do projeto Esta é Minha Vida, projeto do Panathlon Internacional Distrito Brasil. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Silvana, muito obrigado por estar com a gente aí desde o começo. Grande jogadora da Nestlé também, uma pessoa que eu adoro desde há 25 anos atrás. Eu sei que ela vai ficar brava de eu falar o tempo. Mas um grande beijo, Sil. Sil Jorge tá pedindo para você mandar um beijo para ele lá em Porto Alegre. Josi? Um agradecimento especial pro Jorge, né, de Porto Alegre? Jorge, de Porto Alegre, isso. Um beijo, então, para ele, um agradecimento especial também para o Pedrinho e para o Eloy, que estão aí à frente do Panathlon Sorocaba e o Pedrinho do Panathlon Internacional, e muito, muito contente por ser uma panatleta e pertencer a esse grupo tão bacana que é o Panathlon Clube.
Isso aí, beijo ó, a Jorge. todos. Ganhou beijo da Silvana e da Josi ainda, hein? Bom, vai cair aqui 5 segundos. Muito obrigado a